no coração de Deus, mas ela é edificada por nós, ela é solidificada por nós. Nós temos compromisso na palavra de Deus para vivermos em família, em harmonia, para termos a bênção de Deus, para vermos o agir de Deus na nossa família, princípios estabelecidos na sua palavra. Então a Bíblia é o guia para a família. E quando vem ao coração do nosso pastor, creio que direcionado pelo Espírito Santo, é porque assim como o pastor orou aqui, família forte, nós temos uma igreja forte, nós temos uma sociedade forte, mas a família também, ela sempre será, desde o início, ela foi e continua sendo alvo do inimigo da nossa alma, que tenta destruí-las. Nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de apenas complementar o texto que nós lemos, lendo também o versículo 31 do capítulo 24 e o versículo 10 do capítulo 2 do livro de Juízes. Diz-nos assim a palavra do Senhor: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Juízes capítulo 2 e o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, e não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Queridos irmãos, o nosso objetivo nesta noite é falar que Deus é o Deus de gerações. Deus sempre se preocupou com a geração que viria dos filhos de Israel após o período de libertação do povo do Egito. Nós temos desde a saída do Egito e a peregrinação de Israel, cerca de 40 anos. Essa geração, a geração do deserto, liderada por Moisés, que viu grandes milagres, grandes operações de Deus no meio do seu povo. O mar vermelho se abriu, a rocha deu água, maná desceu do céu. Essa geração que viu o extraordinário de Deus, mas esta geração, principalmente quando Deus já tinha determinado que daria a terra, duvidou das promessas de Deus. Apenas Josué e Calebe creram que Deus daria aquela terra. E de 20 anos para cima, essa geração morreu no deserto. Mas ainda ficou aqueles de 20 anos para baixo, aqueles que nasceram nesse período de 40 anos, e que chegaram na terra de Canaã, que conquistaram a terra de Canaã. Essa geração de Josué e Calebe, a geração que tomou posse, a geração da conquista, também viram milagres de Deus,
viram o Jordão parar, viram os muros de Jericó cair, viram Deus expulsar os moradores daquela terra, e eles tomaram posse desta terra. Mas desde a geração do deserto, Deus deixou instituído na lei e orientação para o povo, e principalmente para os pais, que eles deveriam passar para os seus filhos, ensinar aos seus filhos, contar aos seus filhos todos os feitos do Senhor, todas as maravilhas que Deus tinha operado. E quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 6, nós vamos ver que esta era a determinação de Deus, que toda a palavra, que toda a lei que Deus tinha dado como instrução para o seu povo, deveria ser passado de pai para filhos, para que eles estivessem inculcado na sua mente, no seu coração, a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas, de ter o Senhor seu Deus como único Deus, e de lembrar de todas as maravilhas, de todos os milagres que Deus tinha feito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, quando você estiver em casa, sentado em casa, quando você estiver andando pela rua, pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, se levantando-te. 8. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. 9. E a escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era Deus orientando, através de Moisés, as famílias de Israel a terem o cuidado com as gerações futuras, com os filhos que nasceriam durante esta caminhada, a chegada até a terra da promessa, mas também por toda a vida deles. Porque, irmãos, a fé, os nossos filhos não recebem de herança. A fé, ela vem através do ensino, da educação cristã que nós exercemos no nosso lar. Ela vem através do exemplo de vida que nós demonstramos aos nossos filhos. Fé não se herda porque meu pai é crente, meu filho será crente, porque meu pai é pastor, meu filho será pastor. Não, fé vem da educação cristã, do ensino cristão, e é isto que Deus, através de Moisés, está falando para o povo de Israel. Ensina, não perca a oportunidade. Se está em casa, ensine. Se vai deitar, ensine. Se está andando na rua observando qualquer coisa, ensina. É isto que nós, como pais, nós temos a responsabilidade com os nossos filhos. Uma coisa me chamou a atenção, hoje à tarde o Joca estava em casa, passou o dia conosco, e a Miriam falou assim: chegou a hora de dormir, vamos dormir, Joca? Aí ele começou a falar, ela não entendia, e ele começou a ficar bravo. Aí ele falou assim: não, conta uma historinha, mas ela não entendia que era uma historinha. Ela falou: historinha, mas que historinha? A historinha da Bíblia, vovó, a historinha da Bíblia. Falei: Miriam, lê a Bíblia aí para ele aí.
porque certamente a mãe faz isso em casa. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver a responsabilidade que cada pai tinha, que Deus deu, porque Deus é Deus de gerações. Quando Deus se apresenta a Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus vai se apresentar dessa forma para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Porque, irmãos, o propósito de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, não se resume apenas a este mundo, a coisa terrena. Não, o propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus é que eu, você, que a nossa família, chegamos até a eternidade com Ele. Este é o propósito de Deus. Então nós temos a geração do deserto, a geração que conquistou a terra. E quando nós vamos para o livro de Josué, e principalmente o capítulo 24, o povo já tinha conquistado a terra, já tinha a divisão da terra para cada tribo, mas Josué percebe entre o povo que eles estavam se distanciando de Deus, que eles estavam abandonando Deus e indo para a idolatria. É aí que Josué, no capítulo 24, ele começa a falar, ele reúne as 12 tribos de Israel, ele convoca as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e Josué começa a lembrar o povo quem eles eram. Começa desde quando Deus chamou a Abraão e tirou ele do meio da idolatria, a de Ur dos caldeus. Depois Josué vai falar: vocês lembram quem vocês eram? Vocês eram escravos, mas Deus tirou vocês da escravidão. Deus tirou vocês debaixo do jugo. Deus conduziu vocês pelo deserto, e Deus trouxe vocês a uma terra esta que vocês não precisaram nem lutar. Deus expulsou os moradores dessa terra essa que vocês não precisaram plantar vinhas. Hoje vocês usufruem da vinha, porque Deus deu uma terra com vinha. Hoje vocês usufruem dos olivais, porque Deus deu uma terra produtiva para vocês. E vocês não têm agido com fidelidade, com sinceridade. Vocês habitam em cidades. Capítulo 24, versículo 12. Aquilo que nós estamos falando. E eu enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que vós não trabalhaste, cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeides da vinha e dos olivais que não plantastes. Versículo 24, agora pois, Josué, o grande líder, falando com aquela nação: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aí Josué vai dizer: servir ao Senhor é uma escolha. Se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós quereis servir: os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, com cuja terra habitaste. Porém, Josué diz: eu e a minha casa já escolhemos, eu e a minha casa já decidimos, eu e a minha casa já temos convicção que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Pastor bem disse que
era um período patriarcal, a voz do pai tinha peso, mas eu tenho certeza que Josué já tinha, irmãos, convencido os seus filhos, educado os seus filhos, ensinado a sua família que o melhor é servir ao Senhor. Mas só que a vida, ela é um ciclo. O escritor aos Provérbios vai dizer que uma geração vem e outra geração vai. Agora, como nós estamos deixando a geração que fica? Uma geração grupos de pessoas de uma determinada época. Uma geração é contada 20, 30 anos, A geração que fica, os nossos filhos. Eu já estou quase. Eclesiastes 1:4, por favor. Uma geração vai, vamos ler junto, irmãos? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, veja a responsabilidade que Deus dá a cada um de nós, como pais, a criar e a ensinar os nossos filhos. O texto que nós lemos em Josué capítulo 24, em versículo 31, diz que Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram e que sabiam, conheciam tudo que o Senhor fizera a Israel. Mas quando nós lemos capítulo 2 de Juízes, versículo 2, vem um ponto da história do povo de Israel triste. Por quê? Porque uma geração que não, capítulo 2, versículo 10, uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Israel fizera. Conhecer aí é mais do que ter um conhecimento intelectual, de saber. Conhecer aí é relacionamento. Conhecer aí é experiência com Deus. Conhecer aí, irmãos, é ter aquela intimidade com Deus. Porque quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver que os pais até passavam para os filhos, contavam para os filhos aquilo que Deus tinha feito. Só que esta geração que se levanta no livro de Juízes era uma geração que não tinha experiências com Deus. Era uma geração que não tinha um relacionamento com Deus. E por que Israel perdeu isso? Eu estava meditando e eu perguntei ao texto, por que Israel perdeu esse conhecimento de Deus? E algumas coisas veio ao meu coração. Primeiro, que eles estavam era uma geração que não conhecia o Senhor, estavam tão preocupados com a terra, com o cultivo, com a produtividade, com ganhar recursos, que eles se esqueceram de Deus. Deus ficou em segundo plano, porque a terra que Deus levou era uma terra que mana leite e mel, era uma terra produtiva. Eles se envolveram tanto com a terra que esqueceram do céu. Quantas vezes nós, irmãos, nos envolvemos tanto com as coisas da terra e nos esquecemos dos céus? Quantas vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas da terra que esquecemos até mesmo da nossa família, dos nossos filhos? Porque para esta geração, ter era melhor do que ser. Eles tinham, mas não eram.
E quanto nós vemos no meio dos nossos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, pessoas preocupadas, pessoas buscando apenas o ter, mas não se importam de ser. O que eles querem é ter. E para ter, eles usam todos os meios. Para ter, eles às vezes esquecem a família, os filhos, somente para ter. Mas Deus nesta noite está nos chamando, que nós devemos, precisamos trabalhar, mas sem jamais esquecermos que também somos e precisamos sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Essa geração era uma geração que, irmãos, estava envolvida com a terra, não tinha tempo para Deus, não tinha coisas para Deus. Quantas pessoas que não vêm ao culto, hoje eu estou tão atarefado, eu tenho tanta coisa para fazer, nem para trazer o filho na escola dominical domingo de manhã eu não posso, porque está envolvido com as coisas da terra, em adquirir. Mas a Bíblia nos diz que esta geração era uma geração que não conhecia o Senhor, estava envolvida com as coisas da terra, não tinha tempo para as coisas de Deus. Era a geração preocupada com conquista. Pastor, mas a gente se esforça ao máximo para a gente poder dar o melhor para a nossa casa. Sim, irmãos, precisamos. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, hoje quantos filhos? É sobre família, pastor, me permita. Quantos filhos que às vezes, irmãos, não têm a companhia do pai, às vezes não tem a companhia da mãe, precisa trabalhar, sai, vai para a escola, para a creche, porque os pais precisam trabalhar. Mas essa ausência, muitas vezes, os pais querem suprir com presente, com coisas. E às vezes falta o carinho, falta o amor, falta o amparo, e quando não se tem em casa, se procura em outros lugares, mas presente não substitui presença. A sua presença com seu filho, saber onde o seu filho está, com quem ele anda, o que ele faz, o que ele está fazendo, quem são as suas amizades, instruí-lo. Eu trabalho o dia todo, mas o momento que você tem, instrua o seu filho no caminho do Senhor. O momento que você pode, traz ele para a casa do Senhor. Este é um ambiente espiritual, este é um ambiente aonde Deus vai falar ao coração do teu filho. Então essa geração era uma geração preocupada com a terra, mas também era uma geração que não tinha referência no lar. Quando nós pegamos capítulo 6 de Juízes, Deus vai chamar quem? Gideão. Gideão está malhando trigo aonde? No lagar. E Deus olha para Gideão, Deus conhece o coração de Gideão, Deus conhece a força de Gideão. Deus sabia que Gideão não concordava com tudo aquilo que ele vivia no lar. E Deus diz, aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão vai dizer: mas como que o Senhor é conosco? Se nós estamos aqui, tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram. Então os pais contavam aos filhos aquilo que Deus fazia. E Gideão vai falando: o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Mas Deus vai falando com Gideão. Deus olha para ele e diz: vai nessa tua força que livrará Israel das mãos do midianita, porventura não te enviei eu?
E Gideão diz: mas espera aí, se é o Senhor, então espera aí que eu vou preparar um cabrito, um bolo, e vou trazer. Gideão vai lá, prepara o cabrito, o bolo, traz. Aí o texto vai dizer que ele vai debaixo dos carvalhais. O anjo diz: não, aqui não, põe ali na pedra. Ele coloca o sacrifício na pedra, o sacrifício é queimado, mas Deus ainda continua, o anjo ainda continua falando com Gideão. No capítulo 6, e disse, versículo de número 20, o anjo de Deus disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha sobre a rocha, e derrame o caldo. Gideão, Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor. Porém disse o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Gideão diz: agora eu morro, eu vi o anjo do Senhor. Só que, irmãos, Deus estava chamando Gideão para uma obra. A casa de Gideão não era referência para ele, porque o pai estava envolvido com a idolatria. Ao invés de ter um altar ao Senhor, tinha um altar a Baal. Ao invés de oferecer o melhor para Deus, ele estava oferecendo o melhor para Baal. E agora o anjo do Senhor diz: olha, você me ofereceu um cabrito, você me ofereceu um bolo, só que tem o segundo boi lá na casa do teu pai. Porque dá para entender que o primeiro já tinha sido oferecido para Baal. Então, lá tem o segundo boi do teu pai. Vai lá, derruba todos os altares, o altar de Baal, derruba o altar de Baal, o altar de Azera, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, 6:25. E naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois derrube o altar. Depois edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste monte. Mas interessante, irmãos, que o anjo pediu para Gideão oferecer o sacrifício que ele trouxe sobre a rocha, porque Gideão não tinha um altar. Ele só levanta o altar depois que o anjo queima o sacrifício. Tem muita gente oferecendo coisas a Deus sem altar, mas nesta noite Deus está pedindo e está nos chamando a levantar altar ao Senhor. Gideão derruba, enquanto os pais não eram referência para Gideão, Deus diz: eu vou te usar para você agir e para a tua família viver uma nova história. Gideão temeu de fazer isso de dia, ele fez à noite. E quando viram aquilo lá, falaram: foi Gideão. Mas o pai de Gideão não ficou bravo, o pai de Gideão se alegrou com ele, porque viu que era a mão de Deus na vida de Gideão. Então essa geração que não conhecia o Senhor, era uma geração, irmãos, que não tinha referência no lar. Eu, como pai, como avô, como pastor, preciso ser referência para a minha família, para aqueles que estão à minha volta, para aqueles que convivem comigo. Irmãos, eu fico tão preocupado. Quantas vezes os jovens aqui chegaram em mim e dizem: pastor, o senhor é referência para mim, eu me espelho no senhor. Eu disse: meu Deus, tenha misericórdia de mim.
Tenha misericórdia, porque nós somos falhos, imperfeitos, e às vezes nós podemos falhar, mas essa geração é uma geração que não tinha referência, mas também era uma geração envolvida com a cultura dos povos. Eles se envolveram tanto com a cultura dos povos vizinhos, que eles entraram pelo caminho da idolatria. E idolatria, irmãos, não é só ídolo. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É tudo aquilo que nós tiramos Deus do trono, do centro da nossa vida, e nós colocamos coisas, é idolatria. E isto, irmãos, é o que a cultura dos nossos dias nos ensina, quer nos moldar desta forma. Mas Paulo, ele nos ensina para nós não nos conformarmos, não nos moldarmos com este mundo, mas nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Então, o que leva esta geração a não conhecer o Senhor? Porque era uma geração envolvida com a terra. Era uma geração que não tinha referência no lar, e era uma geração que se envolvia com a cultura dos povos em sua volta. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, para que nós possamos vivermos pensando no céu, que nós possamos ser referência não apenas para a nossa família, mas para aqueles que andam conosco, convivem conosco, que nós não venhamos nos amoldar com a cultura mundana, mas que nós possamos ter a nossa mente transformada e renovada em Cristo Jesus. Mas qual é a geração que Deus espera? Deus quer uma geração que conheça Ele. Quando eu olho para isso, irmãos, eu me lembro de Abraão e de Isaque, indo para o Moriá. Pai, geração de Abraão e a geração de Isaque, duas gerações, a geração da fé e a geração da obediência, indo para o Moriá. E eles estão a caminho do Moriá, no capítulo 22 de Gênesis. E Abraão conhecia todos os elementos, ou melhor, Isaque conhecia todos os elementos do culto. Ele olha: pai, onde nós estamos? Estamos indo para o culto, estamos indo para adorar a Deus. Pai, mas espera aí, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas o culto não está completo. Está faltando o cordeiro, porque quando não tem cordeiro, o culto é incompleto. Aí Abraão olha para Isaque e diz: Isaque, o cordeiro, Deus para si proverá. O que é isso, pastor? Deus não quer que os nossos filhos conheçam apenas a liturgia do culto. Culto tem oração, culto tem louvor, culto tem palavra. Mas se tiver tudo isso e o cordeiro não tiver, não é culto. Nossos filhos têm que vir para este lugar e saber que este lugar é um lugar de reverência, que é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. E se não for o cordeiro, de nada adianta nós estarmos aqui. Se ele não estiver presente, de nada adianta. Isaque conhecia não apenas a liturgia do culto, ele conhecia a razão do culto. Ele conhecia que o mais importante era a manifestação de Deus quando o sacrifício era oferecido. Então, irmãos, Deus está procurando uma geração de adoradores que conheçam a Ele verdadeiramente. Deus quer que nós também sejamos referência para os nossos filhos e para a geração próxima.
eu comecei a observar a Bíblia e procurar alguns personagens dentro da Bíblia, e Deus, o Espírito Santo nos direcionando, e eu fiquei pensando o que leva uma jovem viúva olhar para uma velha viúva desamparada e dizer: onde quer que você fores, irei eu. Onde queres que você pernotar, dormir, dormirei eu. O teu povo será o meu povo. Mas ela diz uma coisa a mais. Sabe por que ela vai dizer isso? Porque ela viu em Noemi uma referência dentro de casa, de uma mulher que temia Deus, de uma mulher que servia a Deus. E ela vai olhar para Noemi e vai dizer: o teu Deus também será o meu Deus. Oh, irmãos, que os nossos filhos possam olhar para nós, que as nossas, minha nora, o exemplo, né? Porque só tenho um filho, meu genro, eles possam olhar para nós e dizer: o teu Deus será o meu Deus. Pode vir o que vier, pode vir as perdas que vierem, mas o teu Deus será o meu Deus. Oh, aleluia. Mas tem mais uma coisa que Deus espera, é que os nossos filhos, a geração futura, viva as suas próprias experiências. Nós testificarmos e falarmos aos nossos filhos das nossas experiências é bom, porque vai avivá-los, fortificá-los. Mas eles precisam viver as suas próprias experiências com Deus. E este é um ambiente aonde Deus se manifesta, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde Deus fala, aonde Deus trata conosco, aonde Deus ministra aos nossos corações. Então esse é um ambiente propício para a experiência com Deus. É por isso que nós temos que trazer os nossos filhos para a igreja, porque é aqui que Deus vai se revelar de uma maneira especial a eles. Deus fala no coletivo, mas Deus fala no individual. E quando eu olho para isso, eu me lembro de Ana, porque Ana viveu a sua experiência quando ela estava chorando e orando pelo filho. Quando o sacerdote Eli perguntou a ela: por que você está assim? Está bêbada? Está embriagada? O que está acontecendo? Ela diz: não, da amargura do meu coração é que eu falo. E ali ela recebeu uma palavra profética. Onde? No templo, na casa de Deus, em Siló. E ela voltou para casa, ela fez um voto a Deus. Samuel nasceu, e ela fez o propósito: quando esse menino nascer, eu vou entregá-lo ao Senhor, vou dedicá-lo ao Senhor. E depois que o menino desmamou, ela sobe com Eucana a Siló, e ela leva Samuel e deixa Samuel aonde? Na casa de Deus. Menino Samuel. Samuel vai aprender a trabalhar, a servir no templo. Samuel vai começar a crescer, a aprender os ofícios. Ele ainda não é sacerdote, ele é uma criança, mas ele já está no templo, observando, aprendendo, servindo. O texto vai dizer que ele ministrava no templo. E a Bíblia diz que todo ano Ana preparava um éfode de linho, uma vestimenta parecida com a do sacerdote. Ele não era sacerdote ainda, mas Ana está dizendo: um dia ele vai ser. Ele não era sacerdote ainda, mas Ana diz: um dia Deus vai usar ele. Ele não era ainda, mas Ana tinha certeza: eu vou ver ele ir ali na casa de Deus servindo. Sabe o que é isso, irmãos? Vamos aplicar para nós.
Quando nós trazemos os nossos filhos, antigamente na nossa época, pastor, os pais sempre olhavam para os filhos e diziam: eu quero que o meu filho seja um pastor, obreiro na casa de Deus. Hoje muitos pais, não é pecado: eu quero que meus filhos sejam doutor, quero que o meu filho seja engenheiro. Graças a Deus o meu é. Eu quero que o meu filho seja dentista, ali tem um, né? É benção. Mas a gente pode orar assim: eu quero que o meu filho seja um dentista, pastor. Eu quero que o meu filho seja um engenheiro, pastor. Eu quero que o meu filho seja um médico, pastor. Comece a profetizar na vida do teu filho, irmão. Deus vai usar ele poderosamente. Ele pode ter todo o conhecimento, formação acadêmica, sim, mas ele também pode ser um instrumento de Deus para a geração dele e para a geração futura. É isto que Ana, todo ano, Ana fazia um éfode de linho e levava para Samuel. Por que todo ano, pastor? Porque o menino crescia, não apenas em estatura, mas diante do Senhor e diante dos homens. Ana dizendo: ele está crescendo, vai chegar a hora que a escola sacerdotal vai estar nele. Só que interessante que Samuel servia, mas Samuel não conhecia. Porque tem muita gente dentro da igreja até servindo, mas não conhece. Capítulo 2, para nós encerrarmos, irmãos. Capítulo 3 de Samuel. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Eli era o supervisor, Eli era o discipulador. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Correu a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo chamou o Senhor Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Porque tem gente confundindo a voz de Deus com voz de homem, e tem gente confundindo voz de homem com voz de Deus. Agora, quem conhece a voz de Deus não confunde-se com voz de homem, porque sabe quando é Deus que está falando e sabe quando é o homem que está falando. Mas aí o versículo 7, vamos ler junto, irmãos? Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque só podemos conhecer o Senhor quando Ele se revela a nós, quando Ele se revela na intimidade conosco, porque a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada, mas Deus se revelou a Samuel, e o Deus que se revelou a Samuel é o Deus que se revela a nós, é o Deus que se revela aos nossos filhos. Ana viveu a experiência dela antes de gerar Samuel, mas depois que ela gerou Samuel, é Samuel que vai viver a experiência dele com Deus, porque cada um de nós temos a nossa experiência com Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor, e que a nossa casa, a nossa família, ela possa continuar no altar de Deus. Amém, pastor? Se coloque em pé, irmãos, por favor. Vamos orar.
agradecendo a Deus. Oh, aleluia. Se você quer vir diante do altar e apresentar alguém da sua família, da sua casa, porque Deus, Ele ainda restaura a família, Deus ainda liberta, Deus ainda faz maravilhas, pois Ele é o mesmo Deus. Oh, aleluia. Está vindo a nossa irmã, nós vamos orar neste momento. Pode vir, irmãos. Apresente a tua casa. Você conhece a necessidade, você sabe